Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de au pair aqui na Holanda. Então se você gosta desse conteúdo e se interessa, já se inscreve aqui no canal e deixa teu like no vídeo para eu continuar gravando vídeos desse tipo. Você pode também deixar tua sugestão de vídeo aqui embaixo na caixinha que eu vou gostar muito de saber. Eu acho, se é um chute meu, não tenho certeza, que tudo começou quando eu viajei pra Disney no meu aniversário de 15 anos. Que é a primeira vez que eu tava fora do país e foi maravilhoso. E depois disso, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, assim. Era uma vontade que eu tinha, mas era uma vontade meio, assim, que adormecida, digamos assim. Porque nenhuma das minhas amigas tinha feito intercâmbio, exceto uma. Ela fez Ciências Sem Fronteiras. E, assim, era uma coisa que não era muito presente no meu dia a dia, então não ficava muito passando pela minha cabeça, apesar de ser um desejo meu. E eu sempre assistia vídeos das meninas falando sobre au pair nos Estados Unidos, entrava no site das agências pra saber qual é o tipo de intercâmbio que eles tinham. E foi assim que eu descobri o intercâmbio de au pair, eu acho que mais ou menos entre 2014 e 2015. E eu queria vir, só que eu tava no meio da faculdade e eu não queria, tipo, parar a faculdade pra vir e tal. Daí acabei que, tipo, só pensava na ideia, tipo, seria muito legal. Porque o que eu sempre quis era ter a experiência de morar um tempo fora, sabe? De me tornar mais independente e de ver como é que é a vida no outro país. Ficar totalmente imersa numa cultura diferente da sua. Ter o desafio que é fazer tudo em uma língua que não é a sua língua nativa. Aí o tempo foi passando. Em 2016 eu me formei. Depois de já quase 2 anos que eu tava trabalhando, aí, tipo, veio na minha cabeça a vontade de novo de fazer intercâmbio. Só que, tipo, agora é agora ou nunca, porque eu já tava ficando velha. E isso, quando eu decidi realmente, tipo, não, agora eu vou e comecei a pesquisar, assim, real oficial, foi em 2018, mais ou menos em fevereiro, março de 2018. Aí eu comecei a pesquisar os países, e o primeiro país que todo mundo pesquisa, eu acho que é os Estados Unidos, né? Aí você vai ver pré-requisitos. E lá para os Estados Unidos você precisa ter um banco de horas comprovados com criança. Acho que são muitas horas, tipo 200, 400 horas. E eu não tinha essas horas. Ou seja, se eu quisesse fazer au pair nos Estados Unidos, eu ia ter ainda que, tipo, criar todas as minhas horas de experiência com criança que eu não tinha. E ia demorar muito mais tempo para eu conseguir finalmente fazer esse intercâmbio. Só que aí quando eu vi que para os Estados Unidos eu ia ter que ter esse banco de horas gigantesco com criança, eu lembrei que eu também sabia que na Holanda eles tinham o programa de au pair, que eu tinha esquecido. Eu comecei procurando pelos Estados Unidos e tinha esquecido que aqui na Holanda também tinha esse programa de au pair. E eu descobri que aqui na Holanda também tinha esse programa em 2017, quando eu tava pesquisando pra fazer a minha viagem. E aí eu fui pesquisar sobre a Holanda, né? Eu fui pesquisar os pré-requisitos e quando eu vi que não precisava ter comprovação de horas com criança, eu falei, é pra lá que eu vou. Comecei o meu processo escondido, sim, escondido. Não falei pra ninguém, não falei pras minhas amigas, pro meu pai, pra minha mãe. Acho que eu devo ter comentado mais ou menos com meu irmão, mas ninguém mais sabia. Só contei pra minha mãe no dia que eu ia ter o primeiro Skype com a família, que inclusive foi a família que eu dei match. E só contei pro meu pai quando eu já tinha dado match. Eu não queria contar pra ninguém, porque eu tinha medo que as pessoas fossem falar: ai, não vai não, tu tem trabalho e tem um monte de coisa aqui, fica, vai ser tipo besteira tu ir. E eu não queria ser influenciada pelas pessoas, porque a minha decisão já estava tomada, eu ia independente do que elas falassem. Eu não queria que ninguém ficasse, tipo, azucrinando na minha cabeça com besteira. E aí eu decidi não falar pra ninguém. Depois que eu já tive match, já tinha iniciado o meu processo, eu falei pras minhas amigas mais próximas, mas eu só botei, tipo assim, a boca no trombone mesmo. Ai, vou fazer intercâmbio, tipo, assim, falar pro resto da minha família e pro resto dos meus amigos, quando eu tava com a passagem comprada, porque eu também não queria falar e depois dar alguma coisa errada e eles falaram, não sei o que, eu te falei e tal. Só queria falar quando tivesse já 100% certeza. Aí começou a minha pesquisa se eu deveria fazer direto pra agência, se eu deveria ir pro APW. No começo eu até entrei em contato com a HBN, eles me mandaram todos os formulários, eu comecei a preencher e tal. Só que aí depois eu falei, não, vou tentar pelo APW. Aí eu fui tentar pelo APW também, mandei mensagem, gente. Mandei mensagem pra, sei lá, tipo, 60 famílias, 50, muitas famílias. Usei sim as dicas que eu falei pra vocês no vídeo de dicas pra fazer o perfil do APW. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas um dos problemas que dificulta a gente conseguir match aqui na Europa é que eles querem meninos da União Europeia, porque pra eles é muito mais barato. Então a gente tem sim que mandar mensagem pra muita família, a gente vai receber muito negative reply, mas tem que continuar mandando e persistindo. Então, aí eu decidi que eu ia fazer o perfil no APW. Então, fiz o meu perfil no APW dia 8 de abril de 2018 e dia 26 do mesmo mês de abril também, eu tive o primeiro Skype com a família. Na verdade, foram 2 Skypes no mesmo dia. O primeiro Skype foi com a família que eu tive match e o segundo Skype foi com uma mulher super estranha que parecia que ela tava fazendo uma entrevista de emprego. Ela tinha várias folhas de ofício, assim, tipo, grampeadas, com várias perguntas. Aí ela me perguntava e eu respondia, ela ia anotando as minhas respostas, sabe? Parecia uma entrevista de emprego, foi horrível.
E aí ela no final, ai, será que tu pode me mostrar teu quarto? Eu fiquei tipo, oi? Eu já tinha visto vários vídeos no YouTube de meninas falando sobre entrevista com a Host Family e nunca nenhuma tinha falado isso, tipo, que a Host Family pediu pra ver o quarto ou a casa. E eu fiquei tipo, como assim? Mas aí eu mostrei meu quarto, tava todo bagunçado e eu também tava nem aí, porque eu não tinha gostado dela mesmo. E aí acabou que eu dei match com essa primeira família que eu fiz Skype. O meu Skype com essa primeira família, que foi a que eu tive match, durou meia hora, assim, bem certinho. E aí quando foi no final do Skype, eles falaram, a gente tá entrevistando outras meninas, mas esse fim de semana a gente te dá uma resposta. Isso, o meu Skype foi na quinta-feira, ou seja, faltavam poucos dias pra eles me darem uma resposta, né? E eu tinha gostado bastante deles. Aí quando foi no domingo, eu tava trabalhando, tava de plantão, inclusive, no hospital que eu trabalhava. E aí recebi um e-mail deles perguntando se eu queria ser a au pair deles. E eu pensei, tipo, agora eu não posso mais existir, né? Porque eu ainda tava, não vou mentir, ainda tava com meio um medinho, assim, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas aí depois que eles pediram match e eu já tinha gostado muito deles, aí eu falei, pronto, agora eu não tenho mais como desistir. Eu fiquei, na verdade, meio com um pouco o pé atrás, porque eles já tinham pedido match com meia hora de Skype, eu fiquei... Mas tudo bem. Aí fui falar com a au pair anterior, também já dei essa dica aqui no vídeo, em outro vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês também. Falei com a au pair anterior, perguntei mil coisas, tipo, eu achei estranho. Falei pra ela, real, eu achei estranho que eles pediram match comigo depois de meia hora de Skype. E aí ela falou, não, comigo foi assim também e tal. E aí depois os meus host parents foram falar comigo, a au pair disse que tu tinha ficado meio com medo, porque a gente tinha dado um match muito rápido, mas como eu já era sexta au pair, eles falaram, a gente já tem experiência e a gente já sabe, assim, de cara quando vai dar certo e quando não vai. Aí eu falei, então tá, né? Aí a gente marcou um segundo Skype, que foi mais curtinho, foi só pra fazer umas perguntas e falar com eles de novo. Foi uns 15 minutos. Foram esses 2 Skypes no começo do processo e mais um Skype quando eu já tava perto de embarcar, acho que mais ou menos uma semana, 4 dias pro meu embarque, que aí eles conheceram a minha mãe, meu irmão, meu padrasto e tal. Então depois a longa história resumindo aqui pra vocês. Fiz o meu perfil no APW dia 8 de abril e tive match dia 29 de abril, ou seja, foram aí mais ou menos 21 dias, se eu não me engano. Daí nesse segundo Skype que a gente teve foi onde eles falaram sobre a agência e que eles iam falar pra agência deles que eles já tinham tido um match e iam me colocar em contato com essa agência. Só que eu tava preocupada porque eu não tinha pedido meu passaporte ainda e meu passaporte estava vencido. Eu não tinha renovado meu passaporte ainda porque eu achei que ia demorar pra eu ter match e tal. E aí, quando eu tive match, eu fui correndo da entrada na renovação do meu passaporte. Mas a parte ruim é que só tinha data pra junho. Ou seja, eu tive que esperar 2 meses pra renovar meu passaporte. Aí, beleza, tava com aquela preocupação assim, no fundo da minha cabeça, né? Só pensando, meu Deus, não vai dar certo. Aí a agência entrou em contato comigo, eles me falaram toda a documentação que eu ia ter que precisar. E no e-mail eles falavam, a gente só pode iniciar o processo quando você tiver com o passaporte. Aí eu fiquei, pronto, agora não vai dar certo, já era, família perfeita, babou. Aí eu peguei e expliquei a situação pra eles, que meu passaporte precisava ser renovado e eu tinha marcado a data, mas só tinha data pra junho. Aí ela falou, não, tudo bem, então você pode ir mandando esses outros documentos e a gente vai marcar uma entrevista. Aí a gente marcou a entrevista pra dia 22 de maio, mais ou menos quase um mês depois aí que eu tive match. Acordei super cedo, morrendo de medo do que ela ia falar e do que ela ia me perguntar e tal. Mas aí a minha host mom já tinha me mandado um e-mail com perguntas que ela poderia me fazer, que é sobre, vocês decidiram quanto é que você vai ganhar, porque aqui na Holanda pode ser entre 300 e 340, falando sobre fim de semana, feriado, esses acordozinhos que a gente tem que fazer com a host family, que a moça da agência me perguntou durante a entrevista. Daí, durante a entrevista, ela realmente me perguntou essas coisas, e ainda bem que a minha host mom tinha me preparado, porque eu não imaginei que ela fosse fazer esse tipo de pergunta. Aí também o que ela pergunta é o que eu faço aqui no Brasil, o que eu pretendo fazer depois do au pair. E a maioria da entrevista foi só realmente ela falando mais sobre o programa, sobre as regras, sobre o que pode, sobre o que não pode. Então foi uma entrevista assim bem tranquila. A moça da agência era bem legal. Pra quem não sabe, eu era da au pair Amsterdã e é uma das agências que eu recomendo, porque o suporte deles foi bem bom. E aí depois da entrevista ela falou, tá tudo certo, você pode começar a mandar os documentos. Aí eu comecei a mandar os documentos que eles me pediram, só que tava faltando o passaporte e também a minha certidão de nascimento, que tava vindo de uma cidade do interior, que foi onde eu fui registrada. Ou seja, 2 coisas muito importantes estavam faltando no meu application. Até que, enfim, em junho eu consegui pegar meu passaporte e a certidão de nascimento, mas aí depois que eu mandei os documentos pra agência, o processo correu assim bem rápido. No começo de julho, elas já me falaram que o IND tinha aprovado o meu visto, porque elas aplicam para o visto ser aprovado aqui na Holanda e você só vai buscar o visto lá no Brasil. Então, quando você vai no consulado, o seu visto já tá aprovado. Daí elas aplicaram para o meu visto e no começo de julho eu já recebi esse e-mail dizendo que o meu visto tinha sido aprovado e que eu já podia marcar um horário no consulado lá de São Paulo. Já vi muito essa pergunta se tem que ir para São Paulo pegar o visto. Tem sim, porque o visto de au pair só é emitido no consulado holandês lá de São Paulo. Aí elas também me falaram para marcar o mais rápido possível, porque pode ser que só tivesse data lá pra frente e eu queria embarcar no começo de setembro.
setembro, então pra dar tempo eu teria que marcar o mais rápido possível. Daí eu fui lá e marquei pro dia 19 de julho. Aí nesse dia eu fui pra São Paulo e voltei no mesmo dia. Fui lá no consulado, peguei o visto e voltei pra Fortaleza. Lá no consulado eles não te perguntam nada, porque assim o seu visto já tá aprovado. Então é só você entregar os documentos. Tem uma carta também que você tem que levar dizendo que seu visto foi aprovado. Daí você entrega os seus documentos, entrega as fotos e eles ficam com o passaporte e te enviam de volta pelos correios. Ou se você morar lá em São Paulo, você pode ir lá buscar. Aí se você quiser enviar pelos correios, você tem que pagar a taxa também de envio. Se você pedir pelos correios, o prazo que eles dão é de mais ou menos 10 dias úteis. O meu não demorou nem isso, acho que foi uns 7, 8 dias úteis por aí. Aí, finalmente, dia 1º de agosto, meu rosto comprou passagem pra eu ir. E aí foi quando eu realmente comecei a contar a todo mundo que eu ia fazer intercâmbio. E essa fase, eu acho, depois que a passagem tá comprada, é que você começa realmente a, tipo, cair a ficha. Meu Deus, vou fazer intercâmbio. Porque aí você começa a se despedir da família, a fazer despedida de amigos. E eu tinha que falar no meu trabalho que eu ia sair. E aí a sua cabeça só funciona no sistema au pair 24 horas por dia. Porque você vai pensar no que você vai levar pra host family. E essa questão de presente é muito polêmica, porque tem gente que gosta de levar muito presente. Eu não aconselharia vocês a levarem nada caro. Assim, leva um doce típico, alguma coisa assim, pras crianças, pros hosts também. Mas nada muito caro. O negócio de Havaiana, que eles têm Havaiana. Minha host usava Havaiana. Todo mundo da casa tinha Havaiana, na verdade. Ou seja, se eu tivesse levado Havaiana pra eles, não ia ser novidade. Então pensa mais assim, uma coisa típica do estado onde você mora, ou do Brasil mesmo. E aí o tão esperado dia do embarque chegou. 4 meses, um pouquinho mais de 4 meses depois do meu match, eu embarquei aqui pra Holanda. Embarquei dia 2 de setembro, cheguei aqui dia 3. E a minha hosta e o meu kidzinho menor foram me buscar no aeroporto. E falando um pouquinho aqui da parte burocrática, a gente só pode começar a trabalhar quando a gente pega o nosso permit, que é tipo uma identidade. Aí quando foi dia 31 de agosto, a agência me mandou um e-mail já, mesmo antes de eu embarcar, dizendo que o meu permit já estava pronto e que eu já podia ir buscar. Eu cheguei na Host Family dia 3, que era uma segunda-feira, mas o meu dia oficial mesmo de trabalho, primeiro dia, né, só foi na sexta-feira. E durante essa primeira semana eu fui buscar pra sexta-feira eu já poder começar a trabalhar. Durante essa primeira semana eu fiquei com a host em casa e ela foi me explicando como é que eu ia ter que fazer as coisas, preparar o lanche das crianças, o que eles comiam, como é também, assim, saber como é que é o ritmo da família, o esquema da casa e como é que iriam ser as minhas horas de trabalho. E eu achei ótimo esses primeiros dias, assim, de adaptação sem ter que trabalhar, porque aí você tem mais oportunidade de fazer um contato melhor com as crianças, de se integrar mais com eles, e você entende também como é o ritmo da família, como é que aquela família se comporta, como é que é a rotina deles. Resumindo pra vocês, então, fiz o meu perfil no APW dia 8 de abril, tive meu match dia 29 de abril, minha entrevista com a agência foi mais ou menos um mês depois do match, do meio mais ou menos pro final de junho eu comecei a mandar a documentação e dia 19 de julho eu fui tirar meu visto. Então eu fiquei mais ou menos um time frame pra vocês terem ideia de quanto tempo que dura um processo. Eu já vi processos de meninas que duraram aí 3 meses entre o match e o embarque, já vi processos menores de 2 meses. E também já vi processos maiores, de 8, 9 meses. Já comentei aqui no canal também que a época que eles procuram mais aqui na Holanda é entre abril e maio, e foi justamente a época que eu tava procurando sem saber. Aí outra coisa também que é importante citar, que a minha família não tava procurando por meninos fora da União Europeia. Mas eu usei o truquezinho que eu já falei pra vocês aqui nos 2 vídeos de dicas, já citei esse truque. E mandei mensagem pra eles, e aí eles resolveram marcar o Skype comigo, gostaram e a gente deu match. E é isso, essa foi minha história, meu processo. E se você tá nesse processo aí também, conta pra mim aqui nos comentários como é que tá sendo. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.